Leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 9. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cura de um paralítico. Entrando na barca, Jesus refez a travessia e voltou para a sua cidade. Aconteceu que lhe apresentaram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Logo, alguns dos escribas puseram-se a falar entre si: Este homem está blasfemando? Mas Jesus percebeu seus pensamentos e lhes disse: Por que estes maus pensamentos em vossos corações? Que é mais fácil dizer: Os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, levanta-te, disse ao paralítico, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele se levantou e foi para casa. Vendo isso, as multidões ficaram cheias de temor e deram glória a Deus, que deu tal poder aos homens. Vocação de Mateus. Partindo dali, Jesus viu um homem sentado junto ao posto da alfândega, chamado Mateus, e lhe disse: Segue-me. Levantando-se, ele começou a segui-lo. Refeição com os pecadores. Ora, quando Jesus estava à mesa na casa dele, sucedeu que chegaram muitos detestados, cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Vendo isto, perguntaram os fariseus aos discípulos: Por que o vosso mestre come com tais cobradores de impostos e com os pecadores? Mas Jesus os ouviu e disse: Não são as pessoas de saúde que precisam de médico, mas os doentes. Ide aprender o que significa: prefiro a misericórdia ao sacrifício. Em verdade, não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então os discípulos de João chegaram perto de Jesus e perguntaram: Por que motivo nós e os fariseus jejuamos tanto e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Será que os convidados para um casamento podem ficar tristes enquanto o esposo está com eles? Tempo virá em que o esposo lhes será arrebatado, e então jejuarão. Ninguém costura um remendo de pano novo numa roupa velha, porque esse pedaço rompe a roupa e o rasga, e o rasgão fica maior. Nem se coloca vinho novo em velhos recipientes de couro, porque, do contrário, eles arrebentam. O vinho escorre e os recipientes se estragam. Pelo contrário, põe-se vinho novo em recipientes novos e ambos se conservam. Cura de uma mulher e ressurreição da filha de Jairo. Enquanto falava, um chefe foi se prostrar diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer. Vem, põe a mão sobre ela, para que volte à vida. Jesus se levantou e o acompanhou com seus discípulos. Ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de perda de sangue se aproximou por detrás e tocou na barra do seu manto, porque pensava: se eu tocar pelo menos no seu manto, ficarei curada. Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Coragem, filha, tua fé te salvou. E no mesmo instante a mulher ficou curada. Quando Jesus chegou à casa do chefe e viu os tocadores de música fúnebre e uma multidão barulhenta, ordenou: Retirai-vos. A menina não morreu, está dormindo. Então começaram a zombar dele. Mas logo que o povo saiu, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia deste fato se espalhou por toda aquela região. Cura de 2 cegos e de um mudo. Saindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, gritando: Tem pena de nós, filho de Davi. Quando chegou a casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: Credes que posso fazer isso? Sim, Senhor, responderam eles.
Tocou-lhes então nos olhos, dizendo: Que vos seja feito conforme a vossa fé. E logo puderam enxergar. Mas Jesus lhes ordenou energicamente: Tomai cuidado, que ninguém saiba disso. Eles, contudo, mal saíram e espalharam a sua fama em toda aquela região. Quando saíam, apresentaram a Jesus um possesso mudo. Logo que o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. Espantado, o povo dizia: Nunca se viu coisa igual em Israel. Entretanto, os fariseus diziam: É pelo chefe dos demônios que ele pode expulsar os demônios. Compaixão pelas multidões. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando a boa nova do reino e curando toda espécie de doenças e enfermidades. Vendo as multidões, ficavam com muita pena, porque elas estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Disse então aos seus discípulos: A colheita é grande, mas pequeno é o número de trabalhadores. Rogai então ao dono da lavoura para que mande trabalhadores para a colheita. Palavra do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.